Meus prezados ouvintes, eu posso imaginar que você ficou bastante em casa, talvez não por causa do seu trabalho, mas a meditação hoje para nossas vidas tem como título O Poder da Ressurreição de Cristo Jesus e a Estratégia de Deus no uso de uma casa. Uma casa pode ser simples, pode ser sofisticada, ela pode ser uma mansão, ou talvez com madeiras usadas, talvez chão batido. Uma casa pode ser qualquer casa. O que não pode ser é uma casa onde Deus não habita, onde Deus não é querido, onde Deus não é reverenciado, onde Deus não é amado. Nós queremos ouvir por alguns minutos a palavra de Deus em sua estratégia no uso de casas, pensando primeiramente nesse domingo de Páscoa. Jesus, cedo de manhã, naquele domingo, ressuscitou dentre os mortos. Nesse mesmo dia, no final do mesmo, nós lemos João capítulo 20, 19, dizendo: Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas fechadas por meio dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Nessa primeira casa encontramos os discípulos muito tristes. Atrás deles ainda estavam as lembranças daquela quinta-feira em que Jesus foi preso, naquela sexta-feira em que Jesus foi condenado à morte, crucificado ali para que toda a humanidade tivesse esse dia marcado para todo sempre. O dia em que o Cordeiro de Deus, o Santo de Deus, Jesus tão admirável, deu a sua vida por toda a humanidade. Os discípulos ainda estavam muito tristes. E de repente surge dentre eles Jesus vivo, Jesus ressurreto. E em toda a necessidade de consolo, de conforto, de uma grande mensagem, de alento, de esperança, Jesus quebra o silêncio e diz: Paz seja convosco. Essa é a primeira casa que estamos visitando. Aquela casa em Jerusalém que nós não sabemos qual foi, mas nós sabemos exatamente a importância da paz que só Jesus Cristo pode dar. A segunda casa que nós queremos visitar é a casa de Cornélio, em Cesareia. Deus usou Pedro, que agora estava, como os demais apóstolos, fortalecido, estava animado, estava capacitado, e então Pedro recebeu a visão de que deveria ir até a casa de Cornélio. Cornélio também recebeu a visão de que ele receberia a mensagem do Senhor. O que fez Cornélio? Ora, meu querido, aquilo que tanto conhecemos. Ele convidou seus parentes, convidou seus amigos, encheu a casa de pessoas que ele admirava. Quando o apóstolo Pedro estava ali naquele lar,
explicou primeiramente que Deus não faz acepção de pessoas. Assim, Pedro anunciou que Deus ama a todos e quer salvar a todos que a Ele temem. Lemos no capítulo 10, versículo 34. Na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica o que é justo, lhe é agradável. Aquele dia, a casa de Cornélio foi a estratégia do Senhor para que o Evangelho fosse pregado tanto aos da casa de Cornélio como seus amigos e seus parentes. Ali o Senhor mostrou o quão importante que os lares se abram para o Evangelho, o quanto que o Senhor quer anunciar o Evangelho ali onde as pessoas se encontram. Ali naquele lugar, o Evangelho ganhou espaço, ganhou vidas, ganhou homens, transformou homens para a honra e glória do Senhor Jesus. A terceira casa que nós queremos conhecer não era de Paulo, mas sim, quando Paulo esteve lá em Roma, ele precisou alugar uma casa e durante 2 anos ficou nesta casa. É muito interessante lermos esta história que está exatamente no final do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos pode ser também chamado como Atos de Jesus. Atos do Jesus pós a sua ressurreição. Muitas passagens do livro de Atos mostram os apóstolos pregando o Evangelho em vários lugares. Com exclusividade, os ministérios amplos e universais de Paulo. Pois bem, quando ele estava em Roma, ele estava numa casa que ele alugou por 2 anos. E esta mensagem de Atos, esse livro de Atos, termina de uma forma que os estudiosos dizem que foi de maneira muito abrupta, pois simplesmente diz que Paulo estava durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos os que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Ponto. Paulo pregando o Evangelho em uma casa alugada, sem nenhum impedimento. Ponto. Termina aqui o registro de Lucas, o autor deste fabuloso manual da igreja primitiva, na obediência de anunciar Jesus Cristo como Messias, Salvador e Senhor. Existem especulações. Como assim Lucas termina dessa maneira? Alguns sugerem que Lucas não tinha mais informações a serem dadas. Outros pensam que talvez Lucas morreu e não pôde continuar o seu trabalho. Alguns até mesmo imaginam que Lucas simplesmente tinha a ideia de, além de escrever Atos, e tendo já escrito o Evangelho de Lucas,
tensionava escrever um terceiro livro. Tudo isso são especulações. O que nós devemos fazer diante desse texto é constatar e tomar como a verdade que Paulo estava em Roma, naquela casa, com simplesmente o propósito de aguardar o seu julgamento. Paulo, em sua defesa, apelou para que fosse julgado pelo Império Romano. Ele foi então obediente e viajou até Roma, aguardando o seu julgamento. Mas esse julgamento meramente seria de caráter humano, transitório e histórico. Muito diferente, meu querido ouvinte, será o julgamento que vai além da história. O julgamento não de homens em relação a homens, mas o justo juiz, o Senhor dos senhores, aquele que conhece todos nós. Sim, terminamos a leitura de Atos, Paulo em uma casa, e agora aguardando o seu julgamento humano. No entanto, está com certeza gravado em todas as Escrituras aquilo que se chama julgamento final, julgamento de todos os homens, julgamento justo, julgamento correto, julgamento verdadeiro. Agora, meu querido ouvinte, pensa nesta próxima história que eu vou rapidamente aqui apresentar. Há muitos anos atrás, um homem sábio e muito influente na sociedade imaginou que poderia criar uma nova religião, mais uma religião. Mas ele estava em dúvida. Aconselhou-se com um homem ainda mais sábio e experiente. Explicou seu plano, suas intenções, suas estratégias. Estava quase tudo pronto para iniciar-se uma nova religião. O homem, muito sábio e cuidadoso, disse respeitosamente: para que o Senhor crie uma nova religião, são necessárias 5 coisas. Primeiramente, você precisa ter uma mensagem para o povo. Você precisa ter uma palavra para as multidões. Você precisa ter conteúdo teológico. Você precisa ter uma palavra de inspiração, uma palavra de instrução para todos que você quer alcançar. O segundo ponto, você precisa crer nesta mensagem, acreditar de forma convicta de que a tua mensagem é a verdade, verdade absoluta, verdade que dura para todo o sempre, a única verdade, a grande verdade. Em terceiro lugar, você terá que viver exatamente esta mensagem. Você precisa viver a tua própria religião, os teus próprios ensinos, as tuas mensagens. Meu ouvinte, agora preste atenção para as 2 seguintes orientações. Em quarto lugar, você terá que morrer por esta mensagem. Você terá que pagar o preço maior, dar a sua vida por esta religião, por esta mensagem.
E então, finalmente, você terá que ressuscitar dentre os mortos, pois senão os homens seguirão uma religião cujo fundador é mortal, igualmente como eles são mortais. A pergunta que naturalmente se faz aqui necessária: quem preencheu esses 5 requisitos? Há alguém que fundou uma religião que fez tudo isso? De forma alguma. Tão somente Jesus Cristo pregou a mensagem do reino de Deus. Tão somente Jesus Cristo pôde dizer que Ele é a verdade. Tão somente Jesus Cristo pôde dizer: vocês me viram fazer algum pecado? Os próprios apóstolos escreveram que nele não havia nenhum pecado, nele não havia nenhuma mancha, nele não havia nada de injustiça. Pois bem, Jesus Cristo, Ele creu fielmente e viveu fielmente cada uma das suas palavras. E Ele se deixou crucificar por todos nós. Ele pagou o alto preço da cruz, mas, sobretudo, ressuscitou dentre os mortos e hoje convida você e a mim, convida a todos nós para o grande ato do arrependimento e a fé. Muito obrigado por podermos passar essa mensagem para você, bem provavelmente em sua casa, no seu lar, entre os queridos, entre os familiares. Lembremos-nos que Jesus tem as palavras de paz. Jesus tem a mensagem da salvação. E nós estamos caminhando para o grande julgamento final. Pois bem, agora eu quero te perguntar: meu amigo já tem Jesus? Meu ouvinte já se arrependeu dos seus pecados? Meu querido ouvinte já tem a fé em Jesus Cristo? Eu quero te convidar a fazer isto. Eu quero orar contigo dizendo: Senhor, obrigado pela minha casa, mas muito mais obrigado pelo meu coração, que pode ser agora receptor desta mensagem. Senhor Jesus, eu creio que Tu és a única verdade. Eu creio que morrestes por mim. Eu creio que ressuscitastes por mim. Eu creio que o Senhor me ama. Eu creio que o Senhor quer me salvar neste dia. Entrego a minha vida ao Senhor. Traga paz ao meu coração. Traga paz aos meus familiares. Lança Tua bênção sobre a minha casa, e eu Te louvarei, e eu Te engrandecerei, e eu serei grato hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Deus te faça feliz em seu lar. Deus te acrescente anos, vida e todas as bênçãos que Ele quiser, para a honra e glória do seu nome. Amém.